Era para ser apenas mais um velório. A sala estava silenciosa. O cheiro de flores misturado com café, olhares baixos, respirações contidas. E no centro de tudo, um caixão fechado. Ali estava o pai de Ana. Ana não chorava alto. Ela não gritava. Ela estava parada, imóvel, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. A morte foi repentina. Um infarto, numa terça-feira comum. Sem aviso. Sem despedida. E é nesses momentos que as pessoas chegam com abraços, com olhares piedosos e com palavras que acreditam ser de conforto. Mas nem toda palavra consola. Algumas ferem, e ferem profundamente. A primeira frase veio rápido. Ele está em um lugar melhor. Quem disse isso acreditava estar ajudando, mas Ana pensou em silêncio. Lugar melhor para quem? Para ele, talvez. Mas, para mim, o lugar melhor dela era com o pai sentado à mesa no domingo, rindo alto, pedindo mais arroz. Quando alguém diz, ele está num lugar melhor, sem perceber, invalida a dor de quem ficou. Parece uma tentativa de encerrar o sofrimento com uma explicação pronta, mas o luto não se resolve com frases feitas. Minutos depois, outra pessoa se aproximou. Você precisa ser forte. Ana ouviu aquilo como uma cobrança, como se estivesse sendo avaliada, como se chorar fosse fraqueza. Ninguém precisa ser forte em um velório. Ali é o único lugar onde a fragilidade deveria ser permitida. Dizer, você precisa ser forte, pode soar como uma ordem para esconder o que se sente. E dor escondida não desaparece, ela se acumula. Mais tarde, uma vizinha falou, pelo menos ele não sofreu. Talvez fosse verdade, talvez não, mas naquele momento, pouco importava. A perda dói independentemente da forma como aconteceu. Comparar tragédias não diminui o vazio. E então, veio a frase que mais marcou. Foi vontade de Deus. Ana sentiu algo quebrar por dentro. Ela acreditava em Deus, mas naquele dia não queria explicações teológicas. Queria o pai de volta. Quando alguém atribui a perda diretamente a um plano divino, pode, sem querer, gerar culpa, raiva, confusão espiritual. O luto já é complexo o suficiente sem transformar a dor em questionamento religioso. Mas as frases continuaram. A vida continua. O tempo cura tudo. Você ainda tem sua mãe. Poderia ter sido pior. Ele viveu bastante. Cada sentença parecia pequena, mas cada uma deixava um peso. Porque o luto não aceita comparação. Não aceita minimização. Não aceita soluções rápidas. Existe uma diferença enorme entre presença e discurso. Ana percebeu isso quando uma antiga amiga chegou. Não disse nada elaborado. Apenas segurou sua mão, olhou nos seus olhos e disse: eu sinto muito. Estou aqui. Nada mais. Sem explicações. Sem justificativas, sem frases motivacionais. E aquilo foi suficiente. O que nunca dizer em um velório não está escrito em manual. Mas existe um princípio simples. Não tente resolver a dor do outro. Não transforme o sofrimento em lição. Não compare perdas. Não minimize sentimentos. E, principalmente, não fale para aliviar seu próprio desconforto. Muitas vezes as pessoas falam demais porque o silêncio as incomoda, porque não sabem lidar com a morte, porque querem preencher o vazio com palavras, mas o vazio precisa ser respeitado. Existe também outro tipo de frase perigosa, a que começa com eu sei exatamente o que você está sentindo. Não, você não sabe exatamente. Cada relação é única. Cada vínculo tem sua própria história. Mesmo que você tenha perdido alguém, a experiência nunca é idêntica. Dizer eu sei exatamente pode soar como uma invasão da dor. Outra frase comum. Agora, ele virou um anjo. Pode parecer doce, mas para quem está ali, olhando para um caixão, qualquer tentativa de romantizar a morte pode doer. O luto não precisa ser suavizado com imagens simbólicas. Ele precisa ser atravessado com respeito. E há ainda algo que quase ninguém percebe. Perguntas curiosas demais. Como foi exatamente? Ele estava sozinho? Sentiu dor? Velório não é lugar para investigação. É lugar de despedida. A curiosidade pode ferir mais do que uma frase mal colocada. Ana passou aquela tarde ouvindo palavras que não ajudavam, mas também aprendeu algo profundo. As pessoas raramente querem machucar. Elas apenas não sabem
o que dizer, e quando não sabem, recorrem ao automático. Phrases herdadas, expressões repetidas, consolos ensaiados, mas cada luto é inédito, cada adeus é único. Se você quer realmente consolar alguém em um velório, lembre-se de 3 coisas simples: reconheça a dor, valide o sentimento e ofereça presença. Eu sinto muito pela sua perda. Imagino como isso deve estar sendo difícil. Estou aqui para o que você precisar. Simples, humano, verdadeiro. O silêncio também é resposta. Um abraço sincero pode dizer mais do que 10 discursos. Uma mão no ombro pode ser mais forte que qualquer argumento religioso. No fim daquele dia, quando a sala esvaziou, Ana percebeu algo. As palavras que mais ficaram não foram as mais bonitas, foram as mais humanas. O luto não precisa de explicação. Precisa de acolhimento. Existe algo que quase ninguém comenta. Algumas frases não machucam na hora, mas ecoam depois, quando a casa fica vazia, quando o telefone não toca mais, quando o domingo chega e a cadeira permanece vazia. É nesse silêncio que certas palavras voltam. Você precisa seguir em frente. Já faz uma semana, já faz um mês. Não existe cronômetro para o luto. Cada pessoa tem seu tempo. Pressionar alguém a superar pode criar culpa por ainda sentir. E sentir é saudável. Sentir é humano. O problema não está apenas no que é dito, mas na intenção por trás. Se a intenção é encerrar a conversa rápido, se é fugir do desconforto, se é evitar a própria reflexão sobre a morte, então a frase dificilmente será acolhedora. A morte nos confronta. Ela lembra que somos finitos, que não temos controle. E talvez por isso falamos tanto, para tentar recuperar algum senso de ordem. Mas o luto não é desordem, é amor que ficou sem destino. Quando alguém morre, não se perde apenas a pessoa. Se perdem planos, memórias futuras, conversas que nunca acontecerão. Reduzir isso a frases prontas é injusto. Se você estiver diante de alguém enlutado, respire antes de falar. Pergunte a si mesmo: estou dizendo isso para ajudar ou para aliviar minha própria ansiedade? Estou ouvindo ou estou tentando consertar? O verdadeiro consolo começa pela escuta. E às vezes a melhor frase é: eu não tenho palavras, mas estou com você. Meses depois do velório, Ana ainda lembrava das falas, mas lembrava principalmente da amiga, que ficou em silêncio ao seu lado. Ela entendeu que consolo não é explicar a morte, é sustentar a dor. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez já tenha dito alguma dessas frases, talvez tenha ouvido, mas agora você sabe, palavras têm peso, principalmente quando o coração já está quebrado. Se este tema te fez refletir, observe. Da próxima vez que estiver em um velório, não tente ser eloquente. Say your percent. Não tente ser forte pelo outro. Permita que ele seja humano. Não ofereça respostas prontas. Ofereça companhia. Porque no momento da perda, o que machuca não é só a ausência de quem partiu. É a sensação de não ser compreendido na própria dor. E compreensão começa com cuidado. Agora, eu te deixo uma reflexão. Se hoje você estivesse diante de alguém que acabou de perder quem ama, o que você diria? E mais importante, o que você escolheria não dizer? Porque às vezes, o verdadeiro respeito não está nas palavras que usamos, mas nas que decidimos guardar. E é isso que pode transformar um momento de dor em um momento de humanidade real. Pense nisso e leve essa consciência para cada despedida, porque a forma como falamos sobre a morte revela o quanto entendemos sobre o amor. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te tocou, compartilhe, e se precisar de ajuda, lembre-se de que existem profissionais e grupos de apoio que podem te ouvir. Você não está sozinho.